Olá, amigos. A entrevista de hoje é muito importante. Eu já entrevistei várias vezes, mas dessa vez tá diferente. O clima tá diferente, ela tá diferente, e a gente quer saber agora quais foram essas mudanças. E principalmente, se foi de dentro para fora. De quem? Léo! Demorou a sair dessa entrevista. Você tá com a ajuda corrida, Léo. Você também. Cara, é totalmente diferente agora, né? É. O nosso encontro. Não, você acompanhou várias fases da minha vida, né? Várias. Assim, porque toda vez a gente faz uma entrevista, assim, em algum momento, alguma coisa, e você acompanhou várias fases. Então, eu acho que é mais importante a sua opinião, talvez até. Não, então, eu sempre falei isso pra você, e eu falo pras pessoas que eu não tenho o que reclamar de você. Nunca tive. Todos os nossos encontros foram muito positivos. Sim. E você sempre a mesma pessoa comigo. Sim. Desde antes de tudo explodir, acontecer. Mas eu quero saber como é que foi, se me relate, como é que foi esse final de ano na sua vida. Então, Léo, o final do ano já é uma época que mexe muito comigo, por causa do falecimento do meu pai, né? O meu pai, ele faleceu dia 31, exatamente dia 31. Então, já é um fim de ano mais delicado para mim, essa passagem de ano também e tudo mais. E, junto com as coisas que aconteceram no meu final de ano, foi um final de ano, assim, que eu acho que finalmente eu parei para analisar as coisas no 360, sabe? Porque eu acho que pela minha hiperatividade, por eu ser uma pessoa que é viciada em trabalho, eu tinha esquecido como é parar. Porque eu nunca parava. Então, eu fui obrigada, praticamente, a parar e analisar tudo que estava acontecendo na minha vida, analisar a minha dor também, analisar tudo de uma forma que eu posso até dizer assim, do lado externo, e parar e dizer assim, calma aí, você precisa ver essas questões que estão acumuladas, que tá tudo aí dentro. Então, assim, eu acho que foi um fim de ano, digamos assim, de parar e falar assim, cara, você precisa, porque eu tive até um momento que eu parei para observar as estrelas. E eu tinha esquecido como é você parar e estar apenas contemplando as coisas, sabe? Eu acho que eu tinha esquecido de contemplar, porque era tudo tão corrido, era tudo tão maluco, era tudo tão eufórico, que eu acabava uma coisa e começava outra, então eu tinha parado de contemplar as coisas. E eu vi que outro aspecto também que eu vi da minha vida é que eu até assisti isso no filme do Elvis, que ele falava assim, eu não fiz nada de memorável na minha vida e as pessoas vão esquecer de mim. E quando ele se vai, ele era um dos maiores ícones da nossa história. Então, assim, não querendo me comparar, claro, porque, pelo amor de Deus, mas assim, eu percebi que eu estava passando por isso. Eu percebi que se eu não fosse aquela de gay, ai meu Deus, tá fazendo isso, tá naquele lugar, eu ia ser esquecida e acabou. E não é assim, a vida não é assim, sabe? Então, eu tinha esquecido de várias coisas que são importantes até pra gente ter o equilíbrio, sabe? Pra gente voltar pro centro, pra gente refletir mesmo, assim. Então, foi um fim do ano que, ao mesmo tempo que foi conturbado, ele foi necessário. Eu acho que a internet fez isso com você, né? A internet é feita de agilidade, Sim. De momentos rápidos, Sim. De engajamento. Então, assim, o que eu vejo hoje nas personalidades públicas é essa necessidade de engajar, de causar, de acontecer, e essa dependência da audiência, das redes sociais, do passar rápido. Eu acho que você estava refletindo sobre isso. E eu acho, Léo, que às vezes a gente deixa até de fazer um trabalho bom porque a gente quer fazer o trabalho mais rápido. Então, assim, às vezes você cai tanto nesse limbo de entregar, e como você não para,
você acaba, às vezes, não deixando de fazer uma coisa que é de melhor qualidade pra fazer uma coisa rápida, sabe? Pra fazer uma coisa de 7 segundos, porque o Instagram entrega mais enfim, eu acho que você esquece isso. Não que a coisa rápida seja ruim. A coisa rápida é boa também. Mas não o tempo todo. Mas não o tempo todo. Às vezes você tem que parar, você tem que se concentrar em outra coisa, sabe? Você tem que parar um mês para se concentrar em um projeto, para se concentrar em alguma coisa e eu não tava parando, Perfeito. sabe? Então, sabe, tava uma máquina... Você não tava se vendo. Exato. Você não se olhava. Exato. E estava cercado de pessoas trabalhando para vocês que também não te alertavam, não sei o quê. Você foi alertado em algum momento por alguma pessoa próxima a você? Falei, DJ, menos. Você está muito acelerada, não está vendo as pessoas ao seu redor, não está os tratando bem. Alguém chegou e falou? Eu acho que minha mãe estava muito preocupada comigo. Antes de tudo. Antes de tudo. O que ela falou? Que eu sempre estava nessa correria. E ela se preocupava muito com isso, porque eu já tive um episódio de burnout uns anos atrás, e ela falou, Jéssica, você está fazendo exatamente a mesma coisa que você fez naquela época. Então, a minha mãe estava se preocupando muito comigo, a minha equipe estava muito preocupada comigo, porque era sempre essa correria, sempre essa loucura, sempre essa coisa, mas não vai parar para descansar, não vai ter um dia, e cadê a folga? Não tem folga? Quem trabalha sem folga, sabe? Não existe. Mas eu percebo também que os seus altos e baixos eram muito intensos. Muito. Tanto alto quanto baixo. Qualquer coisa te afetava muito. E aí todo mundo aqui desse lado falava assim, mas não tá exagerado esse sofrimento? Sim. Sabe? Precisa isso, sabe? E sempre você se manifestava nas redes sociais. Sim. Tudo bem que você podia estar sofrendo, mas precisava ir pro Twitter dizer que tá sofrendo tanto. Sim. Você tá entendendo? Você percebia isso, você? Eu percebia porque eu acredito que eu estava tão gatilhada. E como eu não tinha tempo para analisar os meus sentimentos e para analisar o que eu estava fazendo, qualquer coisa me gatilhava. Então, assim, qualquer comentário me gatilhava. Qualquer coisa que acontecia me gatilhava. E eu estava esquecendo até do meu senso de humor, sabe? Eu estava esquecendo até da menina divertida que eu sou e que levo tudo nessa coisa, vamos levar sabe? Na coisa mais leve, porque eu não estava leve. Então não tinha como eu levar para coisa mais leve, porque eu não estava leve, sabe? Eu estava afastando a Jéssica e só giquei, só trabalho, pá. E é incrível que as coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida foi justamente quando eu parei. Como assim? Eu acho que esse ano estão acontecendo coisas que eu jamais esperaria que acontecesse. E foi exatamente quando eu parei. Quando eu realmente me dei esse tempo, foi quando coisas incríveis vieram acontecer. E você achou que seria o fim? Eu não achei que seria o fim, porque eu sempre penso que, assim, sempre vem uma tempestade e você precisa lidar com ela. Mas você tinha essa maturidade de perceber que depois da tempestade vem a bonança, que vem a calmaria? Eu tinha, mas eu não tinha ideia de quanto tempo ia demorar. Não tinha? Não tinha. Mas isso não te assustava? Não, porque eu percebi que realmente, se não fosse naquela época, não ia acontecer mais. Então, eu falei assim, você vai voltar quando for o seu tempo. O seu tempo de voltar, você vai voltar. E o que você fez durante esse tempo de isolamento, de afastamento das redes sociais, da internet? O que você fez? Eu fiz coisas que eu amava. O quê? Ficar com a minha família, ler, eu adoro ler, eu amo ler. Ver filmes, obras, documentários sobre a vida das pessoas. Você não via? Você não via antes? Eu via, mas era aquela coisa, às vezes eu colocava pra ver à noite e tava tão cansada, adormecia.
sabe? Então, estudei muito, eu me concentrei em estudar muito, em dizer assim, cara, o que é que eu gosto? Eu amo tanto estudar, porque eu não tô parando para estudar. Andei muito a cavalo, que eu amo andar a cavalo, e é um hábito que remete muito a meu pai, sabe? Então, andei muito a cavalo, aproveitei muito essa coisa que eu gosto de parar mesmo, sabe? Como é que foi viver sem celular? Cara, foi assim. Foi bom? Foi libertador. Não, cara. Juro, foi libertador. Você não sentiu falta de alguma Não coisa? sentia falta, Léo. Eu não sentia falta. Você acredita? Talvez nos primeiros dias. Não, eu vou dizer pra você, eu acho que nas primeiras 2 semanas eu não senti falta. Boa. Não senti falta. Depois eu ficava assim, cara, o que é que tá acontecendo no mundo? Sabe? Eu fiquei meio, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Mas nas 2 primeiras semanas eu não senti falta, sabe? Vamos lá lembrar aquele momento do Porchat. Sim. Eu falei contigo no dia, depois daquele especial de final de ano do Luciano Huck, e aí ele vem com aquela. E depois ele manda mensagem para você, ele diz que não pediu desculpas, só disse que não queria que tivesse acontecido isso contigo, e depois você expõe sua dor na internet, e ele vem a público e piora toda a situação. Você falou com ele depois? Não falei, mas também hoje eu vejo que, assim, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. E esse foi o meu porquê. Isso foi quase que obrigatoriamente para eu parar. Sabe? Então, eu sou sagitariana. E sagitariano, eu não sei se você sabe, a gente passa por coisas e um dia a gente tá muito mal, outro dia a gente tá muito bem, outro dia a gente... Então, assim, eu acho que como eu consegui chegar nessa reflexão, como eu consegui chegar nesse momento, eu acho que foi, assim, a pancada que eu precisava pra parar. Então, foi um mal que te fez bem? Sim. Foi? Sim. Não na hora. Não na hora. Isso. Não na hora. Na hora é difícil entender. Na hora foi... O que é que tá rolando? O que é que tá acontecendo? Não na hora. Mas depois, você diz assim, cara, e aí? Será que não tinha que acontecer? Será que... Sabe? Eu acredito que a gente faz tantos planos, sabe, Léo? E a gente esquece que, no final, os planos que acontecem na nossa vida são todos de Deus. Então... Mas foi um sacode. Demais. Foi pesado. Total. Eu achei pesado. Total. E ele falou, inclusive, não sou eu que fiz. O ano foi ruim pra você. Ele falou disso, que o seu ano foi ruim. Você analisa que o ano tenha sido ruim? Não, eu não analiso. Eu acho que é como eu falei, eu acho que foi correria, foi aquela loucura de trabalho, mas foram muitos resultados. Eu vou fazer uma pergunta agora, que é o que eu acho, mas eu quero que você seja extremamente sincero comigo. Tá. Eu acho que os atores da Globo, os atores tradicionais, eles não gostam de figuras que vêm da internet. Figuras que surgem na internet e passam a atuar. Eu tô errado? Léo, eu vou dizer pra você, eu vou falar do meu caso, tá? Eu vou falar do meu caso. No meu caso, eu não passei por isso. Eu fui bem acolhida. Não que você tenha visto, né? Não, mas assim... Era verdadeiro. Eu fui muito bem acolhida. Eu fui acolhida e eu falo assim, por exemplo, uma Vera Fischer, que é um ícone, sabe, de tudo, me acolher, sabe? Então, assim, eu fui bem acolhida. Então, eu não posso chegar pra você e dizer que isso acontece ou isso não acontece, porque comigo não aconteceu. Se eu falasse que aconteceu, era mentira, era algo que não aconteceu comigo. Você sabe? não tem palavra, não tem lugar para ela. Exato, é uma Fernanda Paes Leme, sabe? Um Rômulo Arantes, pessoas que têm carreiras longas, carreiras concretizadas, sabe? Me acolher e de me ensinar.
De chegar e falar, GK, melhora isso aqui que vai te ajudar nisso, sabe? A Fernanda me dava muita posição de câmera, sabe? GK, fica mais desse lado, desse lado. Então, assim, comigo, não. Posso afirmar pra você, comigo não. Você falaria hoje com o Porchat? Se você encontrasse numa festa? Sim. Falaria o que pra ele? Eu acho que no momento, acho que eu tô... Eu realmente não sei, mas eu acho que comentaria, sabe, sobre, assim... Mas você não agradeceria? Não, pelo amor de Deus. Agradeci, porque aquilo que você falou me fez repensar a vida. Não, você não agradeceria. Eu preferia um baque menor, digamos assim. Mas cumprimentaria. Ele entrou numa festa, você tá lá, você falaria com ele. Sim, ele até mandou um beijo pra mim essa semana no programa e tudo mais, sabe? Então eu acho que... sabe, eu acho que... É como eu falei pra você, tem coisas na vida que a gente não entende, mas que depois que acontece, fala assim, cara, foi. Todo mundo tem momento bom e tem momento ruim. Você tá tomando remédio, alguns ou não? Eu tô hoje na terapia, fazendo mais vezes. Quantas vezes? Sabe, 2 vezes na semana eu faço. Porque o meu próprio terapeuta explicou pra mim. Ele explicou, Jéssica, você precisa estar 2 vezes na semana porque acontecem muitas coisas na sua vida. Então não é uma vida normal. Ele falou, então não tem como a gente se falar uma vez na semana, porque de uma semana pra outra, a sua vida é a sua vida é um furacão. Então ele disse, vamos fazer esse intensivo, vamos deixar 2 vezes na semana, vamos arrumar uma hora, vamos analisar mais o que acontece. Porque eu era assim, Léo, fazia terapia, aí fazia assim, uma vez, aí passava 3 semanas sem fazer, sabe? E aí quando era as 3 semanas, muita coisa, não, e tal, só tenho essa hora, não, dia. E hoje é um compromisso como qualquer outro na minha agenda, sabe? Perfeito. Então, assim, aquela hora... Como se fosse um trabalho. É sagrado. É sagrada. Aquela hora, não, isso aqui é uma coisa importante pra mim, sabe? Vamos lá. Quando a gente chega no fundo do poço, e eu sei muito bem disso, em outras circunstâncias, mas eu já cheguei várias vezes, os nossos amigos, e muitos a gente chamava de amigos, eles somem, desaparecem. E eu acho que é no fundo do poço que a gente vê quem é quem. Não é na felicidade, não é no sucesso, não é na riqueza e nem na alegria. É no oposto que a gente sabe diferenciar quem é quem. Quero saber de você. O que aconteceu em relação aos seus amigos? Eu acho que quando eu dei um tempo pra mim, eu realmente precisava de um tempo até dos meus amigos. Você acredita? Não. Eu acho que eu precisava de um tempo até dos meus amigos, porque eu sentia que eu tinha que viver aquilo só. Eu sentia que eu tinha que viver a minha dor sozinha, sabe? Porque eu precisava encarar aquilo. A sua relação com eles hoje mudou? Mudou. O que houve? Eu acho que hoje eu dou mais espaço para a gente ter momentos, só que eu não fico tão focada nisso. Eu não fico tão... Eu acho que eu dei o espaço para mim e dei o espaço para eles, sabe? Porque às vezes a gente fica... como eu falei, às vezes a gente fica muito nessa coisa de pessoas e tá tudo sempre muito cheio, a casa sempre cheia, sabe? A vida sempre cheia. E às vezes o que a gente precisa é silêncio. Sabe, Léo? Às vezes eu preciso ficar na minha casa, em silêncio, sabe? Fazendo coisas que eu gosto, sozinha. Solitude. Eu precisava da minha solitude. E é importante. Demais. Sabe? Então, assim, às vezes não é que você não gosta da pessoa, deixa de gostar e tudo mais. Você precisa da sua solitude. E outra, a sua dor é a sua dor. Ninguém vai sentir você. Ninguém vai sentir. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Talvez o seu psicólogo talvez te compreenda melhor. Léo, quando o meu pai se foi, como era uma data 31,
de dezembro. É a virada do ano de todo mundo. É um dos dias mais felizes. Mais felizes. Então, muita gente não conseguiu ir, sabe? Muita gente não conseguiu comparecer e muita gente ficou muito mal com isso. E eu falei, gente, eu juro para vocês, a minha dor era tão grande e era tão minha que eu não conseguia enxergar ninguém. Perfeito. Eu não conseguia. Eu não conseguia. E se eu dissesse que, pra você, que, assim, se eu ficasse ali sozinha com meu pai, era algo tão meu que eu não consigo lembrar direito do que aconteceu naquele dia. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção em você? Que eu ficava me questionando? É que você não tinha relacionamentos. Você não tinha namorado. Eu acho que você também não queria ter. Eu sentia essa falta na sua vida. Porque às vezes é bom a gente levar um fora, ouvir um não te quero. Eu falei, será que ela tem medo de ouvir não? Será que ela tem medo da rejeição? Sabe que isso é uma coisa muito, muito minha e que vem muito de anos atrás. O quê? Eu tinha medo de atrapalhar o meu trabalho. Você acredita? Eu falava assim, ai, calma, porque eu já não tenho tempo de fazer minhas coisas. Aí se eu acrescentar uma pessoa na minha vida, aí eu vou... Era muito metódico, muito, sabe? Não, isso aqui, eu sou GK, eu não posso me desconcentrar disso aqui, eu não posso, sabe? Então, assim, não era nem medo da rejeição, era medo de, vou perder minha carreira, desfocar. Sabe? Era um medo de desfocar. Tem um ditado que diz que o tempo é questão de prioridade. Sim. Quando a gente quer, a gente encontra tempo. Ah, não tenho tempo pra isso. Não, é porque você não quer. Exatamente. Ah, não consegui ir à missa. Não, você não quer ir à missa. Sim. Né? Sim. Pode ir a qualquer dia. Ah, não consigo ir pra academia. Sim. Não é prioridade na sua vida. Sim. Né? Se você quer, você vai acontecer. Você acha que hoje consegue... teria espaço para o namorado? Sim. 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 Por quê? Porque hoje eu vejo que é bom a gente ter um companheiro, sabe? E tem tantas pessoas com tanto sucesso e que vivem tão bem com seu companheiro, sabe? E ainda uma vida normal. Uma vida normal, sabe? Tipo, eu não sei por que eu agreguei esse medo na minha vida. Se é uma coisa normal. Se é uma coisa que ninguém nunca perdeu a carreira por causa de um companheiro, sabe? E eu percebi que eu afastei muitas pessoas legais da minha vida. Boa. Sabe? Eu afastei muitas pessoas que eu poderia ter dado certo. E não deu certo por quê? Porque quando eu chegava no ponto de dar certo, eu... Não. Louco. Você beijou na boca esse tempo? Beijei, mas não foi uma coisa assim que eu... Beijo? Trocou saliva. Você sentiu viva. Sim. Sentiu arrepios no corpo. Sim. Um friozinho na barriga. Já é vida. Sim. Isso é vida. Sim. E como eu tava conversando com o meu terapeuta, não é uma coisa que vai ser de uma hora pra outra, sabe? Mas é uma coisa que agora eu vejo que pode ter espaço na minha vida. Até a gente encontrar o certo, a gente vai encontrar muitos errados. Sim, e não tem problema nisso, sabe? Não tem problema, até porque... É aquela velha ditada, errando que se aprende, sabe? Então, eu era muito fechada, muito, sabe? Muito fechada, muito... Ah, não, amanhã eu tenho um compromisso. Quer que eu vou encontrar essa pessoa hoje? Ah, se eu encontrar essa pessoa hoje, eu vou acordar cansada e... Sabe, assim, bobeira. Você ficou com medo da sua vida financeira nesse período de afastamento? Eu não fiquei com medo da minha vida financeira, porque eu sou bem organizada financeiramente. Eu sou bem organizada financeiramente. Você sabe quanto você tem? Quanto? Sei. Você sabe? Sei. Sei de tudo. Sei de tudo que acontece, que vai, que entra, que sai. E porque, assim, Léo, eu tive parceiros incríveis. Incríveis, assim, que eu nem esperava. Pessoas que me deram, assim... o tempo que eu precisava. As empresas que trabalham contigo respeitaram esse tempo. Sim. Assim, e hoje eu agradeço e eu faço com
assim, até mais gosto, sabe? Porque aquilo foi tão genuíno. Se as pessoas perguntarem, você perdeu um contrato? Não perdi nenhum. Não. Nenhum. Eu não perdi nenhum contrato. Nenhum contrato. Estou sendo sincera com você. Eu acredito. Estou sendo sincera com você. E todos falaram a mesma coisa. Cara, a GK sempre entregou tanto pra gente, por que a gente não entregar um pouco pra ela? Sabe? Então, cara, Léo, eu chorava quando via uma mensagem dessa. Porque eu falava assim, cara, olha que coisa incrível, sabe? Que as pessoas também tiveram, as pessoas entenderam, sabe? Que eu precisava daquilo. A gente percebe que o mundo dos negócios não é tão cruel assim. Não. Eles têm empatia. Tem, sabe? Principalmente porque eu sempre tive o meu público, eu sempre fui fiel ao meu público, eu sempre fui fiel às empresas, sempre fui fiel ao que eu fazia. Então, assim, eu acho que as próprias empresas pararam e pensaram, cara, vamos fazer ruim como qualquer pessoa já passou. Sabe? Poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido, até que Deus me livre, uma questão com parente, uma questão de saúde, sabe? Então, assim, fui muito bem compreendida, graças a Deus. Vamos falar da farofa? Vamos. E aí? O que foi aquela última farofa? Eu quero que você me diga claramente quais foram os pontos positivos e os negativos. Me disseram, eu não estava lá, mas me disseram que muita gente ficou constrangida com a transmissão ao vivo. E ficou muito preocupada. E você parece que a todo momento ali no microfone falava, olha, fiquem tranquilos, que você pouco interagiu com o público, ficou lá, e as pessoas me relataram uma coisa que aí sim eu me impressionei. Que você estava muito sozinha. Estava no palco, afastada, com a sua roupa, sabe? Me diga. Léo, a farofa é o projeto da minha vida. É? Não morreu? Não, nunca. É o projeto da minha vida e foi algo que me ajudou muito na minha autoestima, sabia? Porque eu jamais imaginaria que eu conseguiria fazer uma coisa daquela magnitude, daquele tamanho, sabe? Então, esse ano eu fiz inclusive uma promessa que eu não ia ficar com ninguém por causa dessa questão novamente. Fui desconcentrado do meu momento e tudo mais. Caiu essa promessa por terra. Não, com certeza. E eu estava totalmente focada naquilo, porque hoje a farofa é um negócio. Hoje a farofa é um negócio, sabe? Então era muitas coisas para lidar. Muita gente. Muita. Assim, eu ouvi relatos de taxistas que falavam assim, cara, como a cidade tá movimentada, né? Por causa dessa festa, dessa menina, dessa garota. Isso é importante para a economia local. Lógico. E é engraçado, Léo, que hoje muita gente fala assim, sabe quem é a GK? Aí as pessoas falam assim, não, aquela menina da festa, da farofa. A pessoa diz assim, farofa. Então, eu jamais imaginaria que eu poderia fazer uma coisa com uma magnitude dessa, sabe? E eu precisava estar totalmente focada, porque, Léo, eu não tinha um segundo. Era artista que chegava e aí tem que receber o artista, sabe? Porque como é que uma Ivete Sangalo da vida chega na minha festa e eu não vou lá dar um oi, sabe? E então, era artista, era multishow, era organização de horário, era coisa no palco, era interação com... E outra, Léo, as pessoas não têm ideia de quanta coisa dá errado em evento. As pessoas não têm ideia, as pessoas acham que é mil maravilhas, não é. Você organiza tudo. Na hora queima gerador, falta gelo. Meu Deus do céu. É algo que você nem tem que se preocupar, né? Mas eu não... O gelo... Eu não consigo. O gerador... Eu não consigo. Sério. Eu acho que você carrega muitas questões nas suas costas. Muito. Você tem que delegar o poder e a função para pessoas. Mas eu delego e quero saber. Deixa eu te falar. Você quer admitir algum erro da farofa do ano passado? Eu acho que o meu erro da farofa do ano passado foi exatamente não aproveitar quanto eu aproveitava nos outros anos. Eu acho que a farofa, eu deixei ela se tornar maior que eu. Sabe? Eu deixei a farofa
consumir. Consumir, assim. Esqueceu a Jéssica. Esqueci a Quem Jéssica. da Jéssica pode curtir ali. Esqueci que Você era tá com uma roupa de aniversário. balão. Sim. Como é que você vai interagir com as pessoas com uma roupa daquela? Ai, mas Você achou legal? foi um grande sonho vestir aquela roupa, Léo. De balão? Sim. Porque, assim, o design daquela roupa é o J.W. Anderson. Ele me emprestou aquela roupa e ele mandou uma pessoa de Londres só pra me vestir. Não, eu não estou tirando valor. Mas, naquela ocasião, é pra se cair de bêbada, sabe? É pra curtir, é pra enfiar o pé no chão com sujo, sabe? Sai suja dali. Sim, Você não concorda? concordo. E, inclusive, eu começava a aproveitar só no final da festa. No final da festa eu começava a aproveitar, sabe? Mas hoje eu também vejo que eu amadureci muito. Eu amadureci muito na questão de eventos e eu ainda tenho muito a aprender. Perfeito. Muito a aprender. Muito, 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 muito. Então, eu vejo uma Carol Sampaio da vida e eu falo, que mulher, sabe? Olha o que ela consegue administrar, sabe? E eu vejo a Carol aproveitando. Sim. Eu vejo a Carol aproveitando, sabe? Chegou na hora, a festa começou, tá tudo bem. O gelo não chegou, mas tá tudo bem. Você tá entendendo? Sabe? A Carol tá lá aproveitando a festa que ela organizou. Sabe? E são coisas, Léo, que assim, você não precisa agradar as pessoas 100%. Não precisa. Sabe? Você não precisa agradar as pessoas 100%. Uhum. Sabe? Em todo evento, às vezes você vai no evento, tá muito lotado. Ou então, a bebida, sei lá, não tava tão boa. Uhum. E nem por isso as pessoas deixaram de se divertir. Perfeito. Sabe? Perfeito. Mas olha as conclusões que eu cheguei Tá, hoje. o Multishow foi um erro? Não foi. Você não concorda que as pessoas ficaram constrangidas? Elas ficavam com medo, né? Aí vira um personagem. Aí deixa de ser a pessoa real. Aí vira um personagem. Elas ficaram com medo e aproveitaram mais o Dark Room. Outra coisa, me disseram que a sua farofa vai para o navio. É verdade. É o meu desejo Para esse ano. para esse ano. Então a farofa desse ano vai ser em um navio. É o meu grande desejo, Léo. Que bom. É. Bom sem navio. Sim, Parece algo mais secreto, sabe? É sabe? mais isolado. E aí, o que é Quem que ficou no alto mar fica por lá. sabe? E assim, eu acho um navio uma coisa incrível, sabe? Eu acho que, nossa, é você mudar sabe, a ótica daquilo. Total. Sabe? Parece que o evento vira misto. Sabe? É. Eu tenho a impressão que Vai ser ingresso à venda? alguns não vou fazer ainda um evento para 20 mil, 50 mil pessoas. Não, até porque não cabe. Não, e eu acho que eu não tenho Perfeito. como é que eu falo? Essa Expertise. expertise. Uhum. Eu acho que não tenho. Mas quero sim fazer um teste, Ótimo. sabe? Acho muito. Fazer um teste. Colocar, Nossa, abrir. mas eu fico pensando na bateção de porta naquele navio. Imagina, vai ser um troca-troca de quarto. Né? Mas eu quero que as pessoas se divirtam ao máximo. Mas você também tem que se divertir. Exato. Pelo amor de Eu Deus. também tenho que me divertir, eu também tenho que aproveitar. É meu aniversário, Léo. Claro! E você batalha esse. Eu lembro de muitos anos atrás, sei lá, fazendo a farofa. Eu fiz uma crítica na época, lembra? Sim, No claro. ano. Não, mas assim, eu nunca pensava que eu ia ter esse desejo, sabe? E teve um documentário que eu assisti que foi bem importante pra mim, que foi o do Rock in Rio. E teve uma parte que o Medina conta que me tocou muito. Ele conta que, na época, ele construiu a Cidade do Rock no terreno que ele comprou e, por obrigatoriedade de lei, ele precisou demolir. Então, assim, imagina seu sonho sendo demolido, sabe? E não acabou, É isso. sabe? Se o Medina conseguiu superar
uma demolição do seu espaço. Você organizava o maior festival de rock do Brasil, festival com um grande público. Você, que não aconteceu nada ali, não Sabe? aconteceu nenhum problema. Então eu falei assim, cara, olha isso. Uhum. Olha a coragem dele, olha que cara corajoso, sabe? Olha que cara que... Eu acho que a gente fala tanto, vou aprender com meus erros, vou aprender com meus erros. Tem que aprender, mas na hora que o erro chega, cadê? Qual é a atitude que você vai tomar pra você aprender com ele, sabe? Então, eu vi o Medina fazendo isso. E eu chorei nessa hora. Porque eu falei, cara, que capacidade, sabe? Que capacidade de errar e... Não de errar, que ele não foi nem errado. Ele passou por uma coisa, assim, que... Eu não sei, eu acho que poucas pessoas aguentariam. Poucas pessoas. Vamos falar de Tata Werneck? Sim. O que houve no programa? Léo, assim, por incrível que pareça, eu me diverti muito. A gente se divertiu. Tem surto? Sabe o que eu acho que aconteceu, Léo? O que houve? A Tatá é minha maior referência da vida. E sabe um fã, quando vê um ídolo, Que pira, que não sabe fazer, não sabe o que faz. Cara, eu fiquei... Léo, aquilo pra Mas mim... você tacou tamanco nela? Taquei o tamanco? Não! É que saiu. Saiu isso. Foi que eu taquei tamanco, quebrei cenário. Você não quebrou nada? Não, gente, pelo amor de Deus. O que foi? Não, eu me empolguei muito, Léo. Eu me empolguei muito. Pra mim, aquilo ali era, sabe, era vencer na vida de tantas É formas. mais uma questão que a gente pontuou da dança dos famosos. Sim. Você acha que vai mudar a sua vida? Não, e eu achava que era a última vez que eu ia ver a Tatá, sabe? E então minha ídola, meu Deus, eu tô com a minha ídola, sabe? Eu tô com a minha ídola, caramba, ela tá aqui perto e ela tá interagindo comigo, sabe? Então, foi algo que eu fiquei muito eufórica, sabe? Eu fiquei muito... Ai, meu momento. Chegou esse dia, chegou, sabe? Você atropelou. Me atropelei. Falou alto, gritou. Ela ficou assustada. Não, mas... Sabe que... Assim... Foi divertido. Foi louco, mas foi divertido. Aquela piada do Paulo Vieira te incomodou muito? Quando ele fala que a Globo tem um padrão de qualidade, mas mesmo assim transmitiu a farofa da GK. Me incomodou na hora. Mas aí, depois eu falei com o Paulo, ele falou, GK, mas eu nem senti daqui que eu falei e tudo mais, Ele falou no sentido de claro que foi uma piada, né? E aí ele falou assim, não foi no sentido de ruim, ele disse foi no sentido de tipo assim, de é o seguinte, vamos pensar bem, eles não fariam piada de quem não tá acontecendo. Você concorda? Concordo. Eles não fariam piada de alguém que ninguém sabe quem é. Eles não fariam piada de alguém que não foi expressivo durante o ano, sabe? E aí eu concordo com você que seu ano não foi ruim. E olha se eu tivesse olhado por esse lado. Exatamente. O pior é ser ignorado. O pior é passar em branco. O pior é ninguém saber quem é GK. Entendeu? Você entende isso? E hoje eu entendo. Hoje você entende. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E tem que entender. Sabe por que eu acho? É que a minha vida é completamente diferente da sua, porque eu recebo muito ataque. E você só tinha gente aplaudindo. É o tempo todo te aplaudindo. Não é isso? Isso. Vamos falar das mudanças do seu corpo, no seu rosto? Sim. Você tirou o lábio? Tirei o preenchimento do lábio. Como é que tira isso? É um trava-língua. Hialuronidase. Me corrijam se eu estiver errado, coloca na legenda. Ele aplica como se fosse preencher e derrete o preenchimento e o preenchimento sai. Na mesma hora? Na hora, assim, dependendo da quantidade, sai na hora. Você tava com muito. Muito? Quando você botou? Eu nem sei. Você era muito. Você tava over. Over.
Tava. Houve. E você acredita... E você mudou aqui, tirei aqui. Ah, Que aqui tinha também. Uhum. E você acredita, Léo, que eu queria tirar antes da farofa? Ah, é? É. Só que a gente ficou com medo de eu tirar antes da farofa e inchar. E ficar... Porque realmente incha, fica... roxo, às vezes fica roxo. Normal, porque é agulha e tudo mais. E... Quando eu tirei, Léo, foi tipo assim... Cara, você acredita que elevou minha autoestima de uma maneira que às vezes você pensa, cara, eu tô procurando uma coisa pra elevar minha autoestima e na verdade a minha autoestima tá em não procurar essa coisa. Sabe? E só eu só consegui enxergar o quanto eu tava exagerando quando eu tirei. Por que você não gostava do que via antes no espelho? Cara, eu comecei a perceber, quando eu comecei a ver que tava subindo pra cá, meu preenchimento. Não, eu tô falando antes. Antes de ter preenchido, sabe? Sim. Por que tantas mudanças? Por que tantas aplicações no seu rosto? Eu acho que, lógico que a gente vive numa internet que cobra um padrão estético, e aí isso influencia a nossa cabeça demais. A mulher é muito cobrada, mas eu acho que também durante a minha vida inteira, falta de acesso. Acesso. Isso. Mas você não gostava do que via? Gostava. Gostava. Tem melhor, cara. Sabe? Mas até onde vai o seu gostar e até onde vai o exagero? Talvez você queria estar num padrão que era o padrão de pessoas mais, sei lá, ricas, sei lá o quê. Você tá entendendo? É um padrão artificial. Sim. Não é um padrão natural. Sim. É nítido. E muitas mulheres estão hoje tirando. Menos é mais hoje em dia. Menos é mais. Menos é mais. E você tá assim nesse sentido? Sim. Menos é mais. Mas você usaria roupa de balão hoje? Usaria. Porque eu achei que o seu estilo também mudou. Sim. Agora, foca aqui no sapato dela. Que sapato é esse? É um sapato da Loewe e eles fizeram essa coleção com esses balões. Pode baixar, pode. Tá. Nem conheço essa grife. Mas é bem incrível, assim. Eles têm uma criatividade. Eu achei legal deixar o excêntrico para algumas peças, sabe? Sou excêntrica, né? Você é. Né, Léo? As pessoas falam assim, não sei o que. Eu falo, gente, eu sou excêntrica, eu gosto disso, sabe? Me chama atenção, me empolga, sabe? E eu vi até uma reflexão essa semana que falou assim, mas quem disse que a moda não é para gerar questionamento? Boa. Sabe? A arte gera questionamento. Sabe? Uma obra de arte gera questionamento. Tem pessoas que acham incrível, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não veem valor nenhum, tem pessoas que veem muito valor. Então, assim, a moda é uma arte, assim como qualquer outra, e é para gerar questionamento, é para gerar, sabe, essa coisa de eu gostei, eu não gostei, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. Boa. Gostei. Eu queria falar, teve uma moça que falou na internet, numa fala, que meio que viralizou. Ela questionando o fato de você se tornar uma referência na moda. Aquilo te incomodou? Isso é um absurdo. Não sei se você gosta dessa fala. Foi num podcast de uma moça, que eu acho que ela é do circuito da moda, e que ela criticou isso. Como se você não pudesse ter o direito de querer que a moda entrasse na sua vida e você entendesse um pouco da moda. Eu não cheguei a ver, que... É muita coisa. É muita coisa. Mas, independente do que tenha sido, eu sou uma estudante também, sabe? E eu respeito as pessoas que estão há mais tempo. E você entende o incômodo que você causa? Não. Eu não entendo assim, eu não entendo por que tanto, sabe? Por que tanto? Quando você começa uma coisa, você não começa sabendo de tudo, sabe? E todo dia tem alguém começando alguma coisa. Claro!
E ela mesma também começou um dia. Claro, sabe, é o meu começo também. Sabe, é o meu começo, é a minha descoberta, é a minha, sabe, é viver essa paixão que eu quero viver, sabe? Então, assim, por que tanto? Por que tanta cobrança? Por que tanto exagero? Por que, sabe? Por que tanto? Porque, ai, eu tenho que ser, parece que eu tenho que ser incrível sempre, perfeita sempre, saber de tudo sempre, e não. Mas me explica, assim, como é que foi a abertura das marcas internacionais? Que você sinta que elas abriram as portas para você. Então, primeiro começou com a Balenciaga. Que teve aquele problema. Você não era responsável da Balenciaga no Brasil. Quando eu pensava em Balenciaga, eu pensava em você. As pessoas me marcavam muito, Léo. Era muito incrível, muito divertido, sabe? E é engraçado, né? A marca viveu essa crise, sabe? Eu vivi também. Boa! Sabe? Então, primeiro começou com a Balenciaga. Você parou de usar Balenciaga? Parei. Por quê? Eu acho que... Sabe? Doeu muito em muitas pessoas. Perfeito. Sabe? Doeu muito e é uma coisa que eu não entendo. Não entendo, eu não sei como é sentir uma dor dessa, sabe? Não, e outra coisa, é importante que eles entenderam o erro e agora estão tentando fazer uma nova história. Sim, uma nova história, sabe? E a partir de agora você vai repensar. Sim, mas assim, assim, eu fiquei, digamos assim, fragilizada também, sabe? Por aquilo, eu acho que foi a mesma coisa que eu passei, sabe? Passei do limite. Eu me identifico com essa história. Não num caso tão grave, né? Obviamente. Mas assim, acho que talvez foi um baque parecido com o meu, sabe? De tipo, alguém chegar e dizer assim, peraí. Perfeito. Não é assim? E as outras grifes? Então, olha que coisa maluca, Léo. Em novembro, eu estava bem, em casa, e chegou um e-mail para mim. O nome do e-mail era Haute Couture. E Haute Couture é um desfile só para roupas que são alta costura. Para roupas que você encomenda. São apenas roupas por encomenda. São únicas, a maioria das peças são únicas. Você encomenda a roupa sob medida, eles tiram todas essas medidas até da cabeça. Cabeça, calcanhar, medidas assim, dedo do pé. E entregam com 3 meses. Mínimo, 3 meses. Então não, é muito difícil você chegar num lugar, numa alta costura e dizer assim, eu quero esse look. A não ser que você seja Beyoncé, né? Aí vai ter pronto pra ela. Mas aí chegou esse e-mail, Haute Couture. Aí eu disse, deve ser uma matéria, uma coisa assim. E aí era a Foundation, a fundação da Haute Couture, me convidando pra semana de alta costura. E eu fiquei, como assim? E aí, veio todo em inglês e eu mandei para um amigo meu. Falei assim, é isso que eu tô pensando? E ele falou, Falei, meu Deus do céu. Como é que vai ser? Eu nunca tinha feito uma Fashion Week. Nunca. E eu comecei pela Haute Couture. Então, assim, foi algo... Léo, eu chorava no desfile da Schiaparelli, sabe? Primeira fila no desfile da Schiaparelli, a Doja Cat passando com aquele look todo vermelho, de pedra, a Kylie passando por mim, a Naomi, e eu, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo, sabe? E as marcas internacionais me abraçaram de uma forma que, sabe, inexplicável, de uma forma assim, que a gente construiu uma coisa tão linda que, para completar, veio o ranking, que eu fiquei em 4º lugar, da mais influente da semana de moda, de alta costura. Nossa, que incrível! Agora, você sabe por que você foi chamado, que você influencia muita gente. Sim. Né? As pessoas vão até você para querer. O que ele está usando? Posso não gostar, posso não gostar, mas eu vou lá ver. E outra coisa, Léo,
eu gosto da democracia, Isso. sabe? Eu acho que não é porque uma pessoa não tem acesso, talvez não tenha aquele poder aquisitivo, que ela não pode saber. Não, e outra coisa, não pode pedir a costureira para fazer uma igual. Pois é, sabe? E outra coisa, por que a pessoa não pode saber? Por que a pessoa não pode entender como funciona? Conhecimento não pode ser negado. Sabe? Então, assim, para com esse mistério, para com essa coisa. Não, as pessoas querem saber como é que funciona e as pessoas têm o direito. Quem quer saber, quem se interessa, tem o direito de saber. Uma semana dessas, eu usei um Iris Van Harpen e eu fui fazer uma ação e tinha um seguidor meu lá e ele falou assim, quando eu vi você com a Iris, eu chorei. E ele falou, meu sonho é tocar no vestido. E o vestido estava no carro. E eu disse assim, vai lá. Que massa. E ele tocou no vestido e ele chorou, ele se emocionou, que aquilo era tão importante para ele, tão incrível, e ele era um estudante, e ele falou assim, eu nunca vou ter como agradecer isso a você. Então, assim, por que negar conhecimento? Por que negar? Você sabe que a gente está falando das frustrações da vida que acontecem. Isso é um motivo de muito orgulho. Você ser considerada a quarta mais influente no mundo nesse desfile de alta costura. Olha isso. Não, Léo, eu disse assim, gente, isso é montagem? Como é que é isso? Quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, e as marcas ficaram muito felizes, né? A Schiaparelli ficou muito feliz, todo mundo, e nossa, foi assim, algo inacreditável. E outra coisa, a bandeirinha do Brasil lá. Perfeito. Sabe? A bandeirinha do Brasil lá. Sim, Brasil, sabe? Vamos mostrar também que a gente sabe, que a gente tá aí, influência. sabe? Que a gente influencia, que as pessoas gostam. Hoje as pessoas veem uma coisa e conhecem, sabe? Hoje as pessoas veem uma coisa e dizem assim, GK, achei isso aqui legal, lembrei de você e tudo. Que coisa incrível, sabe? Que coisa maravilhosa isso. Sabe? Então, assim, eu quero levar isso, eu quero mostrar bastidores, eu quero mostrar como acontece, eu quero mostrar, gente, a roupa que eu tô vestindo é isso, significa isso. A curiosidade é enorme, porque você sabe que são pouquíssimas pessoas que têm o direito de entrar ali, de estar ali. Exato, sabe? Então, por que não dar às pessoas que estão em casa esse acesso? Claro. Sabe? Eu acho que eu fui tão negada ao acesso durante a minha vida inteira que hoje eu não, sabe? Eu acho muita injustiça. Então, vai ter GK das semanas de moda, do meu jeito. E na farofa se jogando. Deixa eu te falar, você tinha uma equipe te acompanhando sempre. Sim. Cuidado só da sua imagem. Você parece que diminuiu a equipe ou não? Então, hoje eu não tô mais com stylist. Não, né? Porque, Léo, assim, teve duas... Ele conseguiu a roupa de balão? Então, eu tive duas grandes pessoas incríveis na minha vida, que foi o Ian Scioli, que a gente fala que é o meu pai da moda. Querido. Um querido. E o Daniel Ueda, que é um genial, sabe? Assim como o Ian e tudo mais. Só que eu precisava saber o que é que eu queria. Eu precisava saber o que é que eu gosto. Eu precisava conhecer. Eu precisava me conhecer. Saber assim, como é? Se eu me aventurar nisso aqui? Se eu me aventurar nisso aqui lá? Será que eu tô só seguindo a opinião de uma pessoa? Ou será que essa é a minha opinião também? Ou será que isso é o que eu gosto também? Perfeito. Sabe? Então eu resolvi me jogar. Eu falei assim, crítica eu já recebo. Sabe? Crítica eu já recebo. Então, o máximo que vai acontecer é eu continuar sendo criticado. Sim. Então, eu queria me jogar. É melhor ser criticado pelos seus atos do que o ato do outro. Exato. Então, assim... Que parece seu. Que acaba então, assim, eu queria me jogar, sabe? Eu queria me jogar, eu queria ver... Eu cheguei pra mim e disse assim, peraí, vamos ver se o que eu tô aprendendo eu consigo aplicar. Sabe? Sim. Foi meio que como se você estivesse fazendo um estágio. Eu disse assim, vamos ver. Vamos me jogar aqui, sabe? E isso não quer dizer que eu também não vou errar, sabe? Porque todo mundo tá sujeito a errar.
Só que aí é isso. Erra, aprende, erra, aprende, erra, aprende. Você tá ganhando dinheiro com a moda? Tô. Tá? Como? Então, marcas estão me pagando, Legal. né? E assim, isso é muito legal, Léo, porque principalmente quando eu tava com o Ian, a gente sofria muito. Porque aconteceram muitos episódios, assim, dolorosos. Por exemplo, como uma vez que uma marca emprestou uma roupa para eu usar e a marca falou que não queria que eu marcasse para ninguém saber que eu estava associada àquela marca. Que duro. E teve outro dia também que o Ian chegou no escritório dele e, assim, o Ian veste várias outras... Celebridades. Isso, e tinha chegado roupa para todo mundo, menos para mim, que eu tinha sido negada por todas as marcas. O Ian chorou nesse dia. Foi... Por que isso? Explica. O que você acha? Acho que esse meu jeito, sabe? Muito... talvez... Histriônica. Assim... Eu acho que a moda ainda tem essa coisa blasé, sabe? Uhum. A moda ainda tem essa Perfeito. coisa blasé, elitista, sabe? E eu tenho esse meu jeito e é o meu jeito, sabe? Mas não é porque eu tenho esse meu jeito que eu não posso me vestir bem, me agregar uma marca, tá vivendo esse sonho. Tanto é que hoje em dia, várias marcas brasileiras me apoiam e eu apoio elas, sabe? Uber Dognani, Another Place, sabe? Bootstrap. Então, assim, várias marcas incríveis, sabe? Ginger. Então, assim, é muito bom hoje poder viver isso. E, assim, até às vezes, quando eu estava sendo cobrada pela questão de marcas internacionais, é porque eu fui recebida antes pelas internacionais. Sabe? Eu fui recebida antes. Talvez eles tenham um cabeção mais aberto para perceber que as pessoas são plurais, as pessoas Sim. são diferentes. Sim. E o diferente é bem-vindo. Sim. Sabe? Perfeito. E é isso, eu não quero perder a minha essência. Não, e é bom você saber também que às vezes não é bom, sabe? Algumas portas se fecham, mas outras com certeza vão se abrir. E é isso que você acha que é sempre o fim do mundo, sabe? Só porque aquela marca que fechou a porta. Não, amor, beijo, tchau. Segue teu rumo que eu sigo o meu. Sim. É isso. E também, talvez aquela marca não era o meu estilo. Não é, e é leveza. Você precisa de leveza, mano. Você sabe disso. Sim. Você entende isso. Sim. O não tem que ser bem-vindo. Me falaram que você vai abrir uma agência de influencers. É verdade, né? Não. Então não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho que o meu projeto principal é a farofa. É a farofa. É a farofa. Que vai ser em navio esse ano. Isso. Tá bom. GK, acho que é isso. Eu acho que é uma nova pessoa, realmente. Sem perder o humor, sem perder esse sorriso no seu rosto, o tempo todo aqui estampado. Você sabe que eu quero desejar o melhor para você. Eu gosto muito de você. Eu também, Léo. Conte comigo sempre. Eu falei isso várias vezes para você. Sim. Conte comigo sempre. Eu também fiquei triste com os ataques. Eu fiquei muito chateado. Você sabe que porque eu percebi a sua fragilidade. Sim. E entenda que os ataques vêm, mas você tem que ir em frente. Sabe onde você já chegou? Eu acho que às vezes você esquece de olhar para trás, sabe? Sim. Você esquece de pensar, olha de onde eu vim. Olha de onde eu vim. Eu lembro de você lá, uma pessoa fazendo os stories, sabe? Olha onde você tá. Entregava panfleto para ganhar R$30. É isso. Olha para você. Sim. Pare e se olhe. Pare e perceba onde você chegou e o quão grande você é. E eu queria te agradecer muito, Léo, por você sempre acompanhar essas fases de uma forma tão nobre, sabe? De uma forma tão incrível comigo, de você me receber em cada fase dessa, em cada momento desse, sabe? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Sim. Eu não tô aqui para julgar ninguém.
Eu tô aqui para dar voz às pessoas Sim, que estão se superando, como é o seu caso. amém. Quero te agradecer, né? Você quer falar mais alguma coisa? Eu que te agradeço e eu acho que o que eu tenho que falar é o seguinte, sobre amadurecimento, sabe? Não acontece da noite pro dia, não acontece. Eu ainda vou ter erros, eu ainda vou ter acertos, mas agora eu consigo ver leveza e beleza que eu não via antes. Então, assim, eu queria que as pessoas entendessem que não, eu não vou ser, acho que, mais incrível do mundo de uma hora para outra e um dia eu acordei e ai, tudo aconteceu. Não, mas eu vou aprendendo, assim como todo mundo vai aprendendo. E assim como você que está em casa. A questão é que sua vida é muito pública. Sim, Por isso que esses seus percalços são muito expostos. sim, É isso. sim. E Que todo mundo é igual. é isso, sabe? E um dia a gente erra, outro dia a gente acerta, sabe? E você que está aí em casa também, eu queria que você também acreditasse que nem tudo na vida é sempre certo. Às vezes, mesmo você recebendo coisas boas ou coisas ruins, tudo passa, sabe? Aliás, o Neymar O Neymar escreveu isso pra mim. fez isso pra você. O Neymar, ele escreveu isso pra mim. Ele escreveu: minha amiga, foca numa coisa. Tudo passa. Tudo passa. Tanto coisas ruins, quanto coisas boas. Mas é GP que a gente ama. E É vamos isso. embora. Fica com Deus. Obrigada, E, Léo. gente, até a próxima. Valeu.